Calma, que eu não vou falar de hábitos do tipo faça exercícios físicos, leia 15 páginas de um livro todos os dias ou faça meditação. Não, são alguns pequenos hábitos japoneses. Eu não sei nem se dá pra falar que é um hábito. Talvez seja algo mais cultural e enraizado dentro do país. E que eu sinto que eu fui perdendo ao longo do tempo desde que eu cheguei no Brasil. Bom, essa história eu posso contar em outro vídeo, mas que são alguns hábitos aí que eu tô tentando implementar aí ao longo do tempo, né? Alguns deles. E como você já viu spoiler no título, eu vou apresentar 6 desses hábitos e que eles podem talvez te ajudar, talvez melhorar sua vida ou simplesmente mudar a sua percepção da vida. Então, vamos lá. O primeiro hábito que eu quero falar é sobre alimentação. Que se você já viu em algum anime, ou talvez em algum dorama japonês, você já viu esse ato da pessoa fazer itadakimasu. O que isso significa? É basicamente agradecendo a comida, só que ele tem um significado muito mais profundo. Ele não só agradece a comida, mas também por todo o processo que aquela comida passou antes de chegar para você. Então, ele vai agradecer, por exemplo, a pessoa que serviu a comida, agradece a pessoa que cozinhou para você, até mesmo para as pessoas que plantaram aqueles vegetais. E um segundo significado seria agradecer a vida, porque querendo ou não, as plantas, seja peixe, carne, frango, eles tinham uma vida antes e que aquilo agora faz parte do seu corpo e que você vai usar aquilo como uma energia e levar com você para sua vida. Então é um significado bem forte. Eu confesso que eu não costumava mais falar desde que eu cheguei aqui, mas estou tentando praticar de volta. E, bom, além do itadakimasu, aí é um combo, né? Depois que você termina de comer, você também fala o gochisousama, que também significa, né, basicamente a mesma coisa, só que agora depois que você termina a refeição. Eu acho que é um hábito assim que a gente deveria ter para agradecer mesmo, né, a essas comidas que, querendo ou não, sem aquilo você não sobrevive. E eu acho que é uma maneira de você falar pra vida que você tá agradecendo por consumir aquilo, né? Por você levar com você aquela vida que foi tirada, mas que você vai carregar com você até o seu fim. E, né, continuando no ramo da alimentação, a gente tem uma frase bem famosa que é o Hara Hachibun Meni Ishairazu, que significa, que no literal ele significa: se você comer até 80% da sua fome, né, não comer até ficar cheio, você não precisa de médico. Então é basicamente falando que se você sempre comer até você ficar 80% cheio, você não, isso vai fazer bem para sua saúde. E claro, né, se você come só até 80%, naturalmente você acaba, coceirando o nariz. Naturalmente você acaba perdendo um pouco mais de peso, você consegue equilibrar, né, a sua dieta. E tem alguns estudos que mostram que com essa prática você consegue aumentar a sua longevidade. O que faz até sentido, porque no Japão, querendo ou não, são um dos países com maiores expectativas de vida no mundo. Então, essa é uma prática que você consegue facilmente implementar no seu dia a dia. E além disso, acho que tem... As pessoas falam, né? Ah, mastiga devagar, come devagar. Então, se você faz isso, você acaba tendo ali aqueles 20 minutos que o corpo demora para você se sentir, né, cheio. Então, além de você ajudar, né, na parte da digestão, que você não vai entufar, quer dizer, encher pra caramba seu estômago ali de comida, vai melhorar sua digestão e vai melhorar sua saúde no geral. Então, eu acho que, claro que se você vai num rodízio, mano, enche a cara lá, come o quanto você quer, porque você tá pagando, né, por isso. Mas acho que no dia a dia faz sentido você ali
tentar balancear e comer até você ficar satisfeito e não cheio. Aí, saindo um pouco da alimentação, vamos falar do terceiro hábito, que é a postura. No Japão, a gente fala que se você corrige a sua postura, você corrige o seu pensamento, o seu jeito de pensar. E isso é bastante interessante, porque lógico que muita gente fala, nossa, isso não faz sentido, mas é uma coisa que os japoneses antigamente acreditavam, e isso tem muito a ver com a vestimenta deles também. Se você pega o kimono, que eram as roupas que eles usavam antes da ocidentalização, né, de chegar ali as camisetas, calças, bermudas pro Japão, eles usavam um kimono. E no kimono existe a faixa obi, né, uma faixa que você coloca na parte ali da lombar, do estômago, e aquilo naturalmente ajudava você a ficar com uma postura melhor. Então, bom, infelizmente hoje em dia as pessoas não usam muito kimono, então as pessoas tendem a ter uma postura um pouco pior, fora que as pessoas começaram a trabalhar muito sentado. Aqui no Brasil também, se você trabalha home office, provavelmente você tem uma postura um pouquinho ruim. E então é sempre bom lembrar de tentar manter uma postura boa por causa desse pensamento. E, bom, eu não digo pra você começar a usar kimono por causa disso, mas seria uma maneira interessante de você tentar melhorar sua postura. Agora, o quarto hábito é uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei no Brasil, que quando a gente chega em casa, quer dizer, a gente não tira o sapato pra entrar em casa, né? Só que no Japão, eles têm um espaço próprio logo na entrada pra você deixar o seu sapato, né? Você tirar o sapato e não entrar com, digamos, as sujeiras das ruas. E nossa, a primeira vez que eu entrei, assim, eu fiquei, nossa, eu posso entrar mesmo? Tipo, meu tênis tá sujo, eu tava aqui fora. E não, é normal. E é uma sensação muito esquisita de você entrar com o tênis e tudo. E que acabei pegando isso, mas hoje que eu, né... Desculpa. Mas hoje em dia eu tô tentando, né, mudar isso, tentar ali ter um espacinho. Não é um espaço próprio, mas na frente da porta mesmo a gente comprou tipo uma sapateira, não sei como fala, é um negócio de madeira assim que você consegue colocar os tênis. E isso é um jeito de, né, tentar manter também a casa um pouco mais limpa pra não entrar com toda a sujeira que tem na rua. E claro, você precisa ter um chinelo específico pra ficar em casa e ter esse costume de não sair com esse chinelo pra fora também, senão não adianta nada. Então eu acho que é um hábito que todo mundo poderia implementar, não é difícil. E eu acho que faz bastante sentido se você puder, né, colocar esse hábito em dia. Acho que faz bastante sentido para tentar manter a casa um pouco mais organizada também. Agora um hábito um pouco mais sobre o nosso corpo ali não é um exercício físico, mas é tipo um alongamento dinâmico que se você for pro Japão, toda manhã você pode ver as pessoas no parque fazendo o famoso Radio Taiso, que acho que foi implementado na década de 1920 ali, para tentar melhorar a saúde dos japoneses. E é um alongamento dinâmico bem interessante. Eu lembro que eu fazia bastante na escola e também nas piscinas. No Japão, eles têm eles chamam de Shiminpuro, que seria tipo... É como se fosse piscinas públicas que você pode ir, mas você tem que pagar uma taxa, né? E eram taxas assim, bem baixas. Você podia passar o dia inteiro nas piscinas. E geralmente eles fazem como se fosse uma limpeza da piscina a cada, não sei, 4, 5 horas. Então as pessoas saem geralmente pra talvez almoçar, comer alguma coisa. E sempre antes de você voltar, né, do pessoal anunciar que você pode voltar na piscina, eles tocam, né, essa musiquinha que todo mundo sabe que é pra você fazer esse alongamento dinâmico que a gente chama de Radio Taiso. Vou tentar colocar aqui algum vídeo de como talvez eu
eu mesmo dance aqui só para mostrar como que é esse alongamento. E ele lembra um pouco assim de yoga, que você alonga bem assim todo o corpo. E eu não sei quanto tempo dura, deve durar tipo uns 2 ou 3 minutos. Se eu tiver errado, eu coloco aqui quanto tempo dura de verdade. E é uma coisa que costuma passar na TV, então se você estiver em casa, geralmente é um horário assim que as crianças ou os adultos não estão em casa, mas os idosos estão em casa. Então as pessoas mais velhas podem fazer na TV mesmo, não precisa sair de casa para ir lá num parque só para fazer esse alongamento. Então eu acho que isso também faz uma conexão do porquê que o japonês, né, o Japão tem uma expectativa de vida tão alta. Que além das alimentações saudáveis, esses tipos de pequenos hábitos, eles também passam na TV para você fazer esse alongamento dinâmico junto. E por último, né, o sexto hábito, o último hábito, talvez você não goste, mas é algo que assim, você não precisa implementar, depende muito da sua rotina também, que é o que a gente chama de Hayane Hayaoki, que significa durma cedo e acorde cedo. É uma coisa que eu ouvia muito lá na primeira, segunda série do ensino fundamental. E por que existe essa cultura, né? Claro que se você dorme cedo, naturalmente você vai acordar cedo. Mas o acordar cedo aqui é acordar cedo o suficiente para você levantar antes do sol nascer. Até porque o Japão é um país, né, shintoísta, que a religião mais forte é o shintoísmo. E o sol é como se fosse uma representação de uma divindade extrema, talvez, como que fala? É uma divindade suprema, tava vendo aqui como que eu expressava isso, desculpa. E então eles sempre acordavam antes do sol nascer, e aí quando o sol nascia, eles iam lá e adoravam o sol. E isso não é necessariamente bom porque você, quer dizer, eu não tô falando isso pra você sair, né, de manhã super cedo pra adorar o sol. Mas se a gente pensar no nosso ciclo circadiano, você tomar o sol logo de manhã, isso é uma coisa que faz bem pro seu corpo. Então, é um hábito dos japoneses desde antigamente que cara, naquela época não existia esses estudos científicos falando de ciclo circadiano, mas eles naturalmente tomavam sol logo de manhã e isso já ajudava na rotina deles. E então isso eu acho incrível. Eu não falo pra você fazer esse, né, começar com esse hábito, porque nem eu consigo acordar antes do sol nascer. Eu acho que a gente precisa praticar bastante antes de começar a acordar, sei lá, 4, 5 horas da manhã. Mas eu acho que, independente do horário que você acorde, você tomar um solzinho faz bem. E claro, né, não esqueça do protetor solar pra não se queimar. Mas isso é um hábito que, bom, hoje em dia acho que os jovens não têm muito isso de acordar cedo, né? Principalmente pela... A rotina é diferente, a gente tem internet, a gente consegue ficar até tarde no celular. Mas eu acho que é um hábito que pode ser interessante, não só, né, porque por ser um hábito já... Opa! A motinha deu uma atrapalhada aqui, mas vou continuar. Não é um hábito que, só porque é um hábito japonês pra você adorar o sol, não tô falando disso. Eu acho que só do fato de você ter esses outros estudos que dão base pro ciclo, né, circadiano, acho que faz sentido, né, você tentar implementar na sua rotina. Bom, acho que era isso que eu precisava, quer dizer, acho que era isso que eu queria falar hoje. E, claro, né, eu tô implementando talvez metade, 4 deles, não tô conseguindo implementar todos, principalmente esse de acordar muito cedo, porque pela minha rotina eu acabo dormindo tarde, ali, meia-noite, 11 horas da noite, mas eu tô tentando acordar cedo aos poucos. Hoje em dia eu consigo acordar ali 7h30, às vezes 7 horas, mas, bom, a gente vai tentando aí, e acho que, pelo menos pra mim, é um pouquinho a mais de motivação por ser um hábito que eu costumava ter lá no Japão. Então eu queria tentar voltar com esses hábitos e, né, tentar, não digo honrar o sangue, o país, mas de ter um hábito um pouco mais saudável
E, bom, é isso aí. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E se você quiser deixar algum comentário, se quiser perguntar alguma coisa, pode me mandar. E é isso, obrigado por assistirem e até mais.